Total de mortes por coronavírus no Brasil sobe para 241. Casos confirmados já somam mais de 6.800. Homem de 23 anos é o brasileiro mais jovem a morrer da doença. Ministro da Saúde diz que 90% das mortes são de pacientes com mais de 60 anos. O governo dispensa escolas de cumprir mínimo de 200 dias de aulas presenciais, mas mantém carga obrigatória de 800 horas. Ministra da Agricultura diz que não há problema de abastecimento no país. O presidente da Câmara cobra o governo para acelerar o pagamento do auxílio emergencial de R$600. Nós não podemos esperar até o dia 16 de abril. A Caixa Econômica começa a pagar o primeiro lote do saque aniversário do Fundo de Garantia. A Argentina proíbe demissões durante a crise do novo coronavírus. Alemanha e Itália prorrogam o isolamento social contra a propagação do novo coronavírus. Escolas privadas de São Paulo começam a cuidar de filhos de funcionários de hospitais que não pararam de trabalhar. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Subiu para 241 o número de mortes provocadas pelo novo coronavírus no Brasil. Desse total, 90% eram pessoas com mais de 60 anos. Outro dado que chama a atenção é que mais de 80% das vítimas tinham pelo menos uma doença pré-existente. E com o avanço da epidemia, o Ministério da Saúde teme a falta de equipamentos de proteção. A preocupação do governo com a falta de itens de segurança usados por profissionais da área da saúde. E o Senado Federal aprovou agora à noite um benefício de até 3 salários para quem tem carteira assinada durante a crise do novo coronavírus. Também foi aprovada a ampliação para outras categorias do pagamento do auxílio de emergência de R$600 pelo prazo de 3 meses. Por isso, vamos agora ao vivo a Brasília com a repórter Soane Guerreiro. Soane, boa noite. Quais são as categorias profissionais que deverão ser beneficiadas? Olá, Nascimento, Raquel, boa noite a você, a todos que nos assistem. São mais de 30 categorias, entre elas feirantes, ambulantes, motoristas de aplicativos, táxis, caminhoneiros, garçons, manicures, entre outras. E os senadores também aprovaram um benefício que vocês acabaram de falar, de até 3 salários mínimos para profissionais com carteira assinada. E esse valor seria pago pelo governo e, em troca, o empregador não poderia demitir o funcionário por até 12 meses após o fim desse auxílio. O projeto ainda precisa passar pelo aval da Câmara dos Deputados para depois vir aqui para o Palácio do Planalto para a sanção do presidente, onde a equipe econômica deve reavaliar os impactos nas contas públicas. E ainda há pouco, em entrevista coletiva, a Receita Federal anunciou que vai adiar o prazo de entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física, que vai passar do dia 30 de abril para o dia 30 de junho. Nascimento, com você. Obrigado, boa noite. 2 dias depois da aprovação pelo Senado, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que concede auxílio de R$600 a trabalhadores sem renda enquanto durar a pandemia do coronavírus. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez hoje uma renda. A cotação do dólar comercial bateu um novo recorde hoje. Fechou a R$ 5,26, que é o valor mais alto desde o início do Plano Real. A Bolsa de Valores brasileira fechou em queda de 2,8%. O presidente Jair Bolsonaro conversou hoje com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as medidas de combate à Covid-19 e o uso da droga conhecida como hidroxicloroquina. Um dia depois do pronunciamento em que defendeu um pacto com governadores e prefeitos, a conta de Bolsonaro no Twitter publicou um vídeo denunciando um problema de abastecimento em Minas Gerais que não se confirmou. O elogio veio até de quem não tem economizado ser considerados essenciais. Agora há pouco, a pedido da OAB, o Supremo Tribunal Federal deu um prazo de 48 horas para que o presidente Jair Bolsonaro preste informações sobre as medidas adotadas para combater o avanço do novo coronavírus, como seguir o protocolo da OMS, respeitar as determinações dos governadores e do Ministério da Saúde.
Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes escreveu, abre aspas, diante da relevância da matéria suscitada, determino sejam solicitadas com urgência informações sobre o objeto da presente arguição a serem prestadas pelo presidente da República no prazo de 48 horas. Fecha aspas. O governo do estado de São Paulo informou hoje que mais de 200 mortes suspeitas de Covid-19 ainda não foram sequer confirmadas por exames. O número de testes atrasados chega a 16 mil. Constantino veio sozinho para o início da crise provocada pelo coronavírus. O Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Saúde estabeleceram procedimentos excepcionais para o sepultamento e a cremação de corpos durante a epidemia do novo coronavírus. A portaria autoriza instituições de saúde a encaminhar o enterro e a cremação sem o registro civil de óbito, no caso de ausência de familiares ou pessoas conhecidas do falecido ou em razão de exigência de saúde pública. No Rio de Janeiro, 832 pessoas estão contaminadas com o novo coronavírus e 28 morreram em consequência da doença. As autoridades investigam aquela que pode ser a primeira morte pela Covid-19 em uma favela da capital fluminense. E bancos. Na maior favela de São Paulo, tem sido difícil cumprir o distanciamento social, porque além das aglomerações, a falta de produtos de limpeza e de higiene pessoal põe também em risco a saúde de mais de 200 mil moradores de Heliópolis. Comprar o pão e o leite da manhã, né? Em resposta, a Sabesp, que é responsável pelo abastecimento de água em São Paulo, disse que os moradores não registraram reclamações a respeito da falta d'água e que a distribuição está dentro dos parâmetros estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. O Terminal 1 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, amanheceu fechado. As operações do terminal pela medida para providenciar a reacomodação em outros voos. O mundo está perto de atingir a marca de 1 milhão de infectados pelo novo coronavírus. O número total de mortes já passa de 46 mil. Só nos Estados Unidos já são mais de 200 mil casos de Covid-19 confirmados. O excepcional aos poucos vira rotina. Aproximadamente 34 mil pessoas já morreram em consequência da Covid-19 na Europa. Esse número corresponde a 73% do total de mortes registrado no mundo. Dos 10 países com mais vítimas da doença, 7 estão no continente europeu. A Espanha ultrapassou hoje os 100 mil casos e, pelo terceiro dia seguido, teve o maior número de mortes. Óculos, máscara, assim, luvas, da cabeça aos pés, assim. E veja daqui a pouco, Caixa libera o saque aniversário do Fundo de Garantia para mais de 500 mil trabalhadores. O governo italiano aumenta o período de quarentena para evitar uma nova onda de contágios. O SBT Brasil volta já já. No carro de aplicativo, mantenha distância ao falar com o motorista. Troque o ar-condicionado pelas janelas abertas. Evite pegar garrafas de água ou balas do veículo. O governo da Itália decidiu prorrogar a quarentena para evitar uma nova onda de contágios pelo novo coronavírus. A Itália ainda é o país que mais registra mortes pela doença. A Itália ainda chora pelos seus mortos. Sozinhas durante o isolamento, disse o pontífice. O dinheiro do primeiro lote do saque aniversário do Fundo de Garantia já pode ser retirado. Tem direito ao benefício mais de 500 mil trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. O pagamento desse ano segue um calendário especial que começa agora em abril e termina em dezembro. A partir do ano que vem, o saque será feito no mês de aniversário do trabalhador. Para evitar aglomerações nas agências da Caixa, é possível transferir o valor para uma outra conta por aplicativo ou pelo site.
E veja em seguida, confirmado o primeiro caso de Covid-19 entre indígenas. A crise provocada pelo coronavírus faz a Argentina proibir demissões por 60 dias. O SBT Brasil volta já já. Cuidados no delivery. Evite contato direto com o entregador. Sempre que possível, prefira o pagamento online. Jogue todas as embalagens fora assim que receber o produto. Olha, diferente. A procura por frutas cítricas ricas em vitamina C aumentou 30% na cidade de São Paulo em consequência da pandemia. Uma alimentação equilibrada é fundamental para o bom funcionamento do sistema imunológico, mas não é só isso não. Ela só não Nesse pedido, a cidade de Bagé, no interior do Rio Grande do Sul, decretou toque de recolher. O município está cercado por barreiras sanitárias para controlar a entrada de pessoas. Ninguém entra na cidade sem passar pela barreira. Houve também uma prorrogação da suspensão das aulas. A aglomeração de pessoas tem sido uma das principais causas do crescimento acelerado de contaminações pelo novo coronavírus. E apesar de a Organização Mundial da Saúde reforçar a necessidade de isolamento social, a recomendação ainda vem sendo ignorada em algumas partes do mundo. Era quando 31 de dezembro vai voltar ao normal. Governos da América Latina vêm adotando medidas para amenizar a crise do novo coronavírus. Na Argentina, um decreto proibiu a demissão e a suspensão de trabalhadores durante 60 dias. Domingos, todos terão que ficar em casa. Foi confirmado hoje o primeiro caso de Covid-19 entre indígenas em Santo Antônio do Içá, no Alto Rio Solimões. 2 aldeias estão isoladas. Também em Manaus, com o objetivo de evitar aglomerações, a Secretaria Municipal de Saúde suspendeu os exames pré-natais nas unidades básicas de saúde. Capital. A prefeitura ainda não deu uma previsão de quando esses atendimentos devem ser normalizados nas unidades básicas de saúde. E quem não pode parar durante a pandemia enfrenta um dilema. O que fazer com as crianças que antes iam para a escola? 2 colégios particulares de São Paulo resolveram reabrir as portas e funcionar como creche para os filhos dos funcionários de um hospital. Do que vem por aí do Covid. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de fazer uma grande parceria com o Next.